Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Pode Contar a Tua História? Eu sou a Luciana Pinheiro, professora de literatura do Departamento de Educação e Humanidades da UFSPA. Meu nome é Helena Barros, eu sou médica formada aqui na UFSPA e trabalho na área da farmacologia básica e clínica. E nós estamos muito felizes, né, Helena, em dar início a mais um episódio desse projeto que abre espaço para a discussão das perspectivas humanizadas em saúde. E nós esperamos que esse podcast seja instrumento para a geração de grandes aprendizagens. Afinal, sem conhecimento e comunicação, não há humanização. E bem, no dia de hoje nós estamos, em primeiro lugar, muito felizes, né, Helena, com o nosso convidado de honra do dia de hoje, que é o nosso colega Jorge Roher, porque a nossa intenção aqui é desmitificar um pouco a questão das unidades de terapia intensiva, que são ambientes frios, perpassados de sentimentos e sensações ruins para muitas pessoas, né? A UTI representa um lugar que parece distante, porque cheio de máquinas, luzes piscando, sons diferentes, alarmes, né? É muito comum a gente associar esse cenário a um cenário de urgência em saúde, né? Em que a vida e a morte parecem estar separadas ali por uma linha muito tênue. E, de fato, a UTI é um lugar de cuidados intensivos, mas os pacientes em estado grave recebem atenção, né, 24 horas por dia. Pois é, mas será que a UTI é realmente só isso? Será que ela precisa ser vista como fria, como distante, assustadora, com a proximidade da morte? Na verdade, é porque atrás de toda essa tecnologia dos equipamentos, dos profissionais de saúde, ajudam o desenvolvimento para a saúde dos nossos pacientes. Os cuidados humanizados que a gente tem descritos e pensados para esse ambiente perpassa todos os pacientes e também os profissionais de saúde que trabalham nesse ambiente, não é? Trazendo, então, empatia, acolhimento, acima de tudo, a esperança de que aquela pessoa vai sobreviver, vai ficar bem, vai ter ainda muitos anos de vida com saúde à sua frente. Por isso, essa nossa conversa é tão importante, né? É necessário mostrar que, além de aparelhos e de profissionais altamente qualificados, existe um cuidado muito importante destes profissionais com uma humanização relacionada aos nossos pacientes. Então é por isso que hoje, com muita alegria, a gente recebe aqui no Pode Contar a Tua História o Jorge Roher, que é nosso colega aqui da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. É também meu colega na área de letras, possui dupla, né, diplomação. Ele é licenciado pela Faculdade de Filosofia de Ciências e Letras Imaculada Conceição, tem graduação em Medicina pela UFSM, residência em Medicina Interna pelo Conceição e doutorado em Ciências Pneumológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É chefe das áreas docentes assistenciais do Serviço de Medicina Intensiva da Santa Casa de Porto Alegre e professor, como eu já falei, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Jorge, é uma honra, um prazer te receber aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E ao cumprimentar a todos, eu quero manifestar a minha imensa alegria de estar com vocês aqui, falando da minha profissão, defendendo as minhas unidades de terapia intensiva, que na realidade é uma defesa frente aos conceitos que às vezes errados as pessoas têm, e ao lado dessas duas pessoas que eu acho maravilhosas e tenho muito orgulho. Ao lado da Helena e da Lu, a gente se sente muito maior, porque, olha, para mim são os monstros sagrados aqui da universidade que me deixa muito maior sempre estar junto com vocês e trabalhar aqui. Então, dentro disso, falando primeiro a minha trajetória, eu acho que fica controverso assim, o que o professor de letras está fazendo na medicina e fazendo medicina intensiva, como é que surgiu isso, como é que evoluiu. Quando eu entrei no curso de medicina,
Eu sabia que eu ia ter que estudar muito, que a minha literatura era inglês, o meu inglês era de primeiro e segundo grau, à época se chamava primeiro e segundo grau, era precário. E eu pensei assim, e existia o curso noturno na Faculdade Católica de Letras, português e inglês. Aí eu mintei, achei, então, achei que eu deveria fazer também o curso de inglês e eu tinha oportunidade. Eu fazia as ciências básicas do curso de medicina durante o dia e de noite, os 3 primeiros anos, eu fiz o curso de letras. E aí foi saboreando o curso de letras. A Lu sabe bem o que é o sabor da teoria da literatura. Então, eu não aprendi só inglês, a minha intenção era aprender inglês, mas eu vi que o currículo não era só isso, e aprendi muita coisa de cultura brasileira, o curso era muito bom, e eu não tive coragem de deixar aquele curso, então me sacrificava de ter aula de manhã, de tarde, de noite, e aí estudava no fim de semana, e deu então, no terceiro ano, quando começou a apertar a medicina, eu terminei o curso de letras e deu para ficar com essas duas faculdades até o fim. E aí, medicina é isso aí, é uma cachaça que a gente não vive sem ela depois de estar vivenciando. Então, essa foi a minha trajetória, por isso que eu tenho esses antecedentes de outras áreas. Mas a terapia intensiva, isso que foi tão sabiamente exposto pela Helena, mostra assim ó, o conceito geral que agora está mudando. Eu acho que hoje já não está mais tanto assim. Mas poucos anos atrás, uma revista brasileira que tem um foco muito político, à época ela era muito acreditada, e essa revista ela publicou, a capa da revista era assim: UTI, a antessala do inferno. E aí relatava assim, a todos os procedimentos invasivos que eram feitos com os pacientes muito graves. E isso aí assim, foi uma coisa muito errada e ajudou muito a depor contra essa especialidade, contra as nossas unidades. Porque, na realidade, a UTI não é a antessala do inferno. Por definição, UTI é o lugar do hospital é, equipado com recursos materiais especializados e recursos humanos especializados em tratar doentes graves. Então, é um lugar muito diferenciado e existem muitos equipamentos e muitos procedimentos sofisticados. Como em bloco cirúrgico também, muitos procedimentos sofisticados são feitos sob anestesia e sem sofrimento. Então, a UTI não é a antessala do inferno. Posso garantir. Se fosse, eu teria vivido a minha vida inteira no inferno e não teria saído nunca do inferno. E é tão bom viver neste inferno, porque na realidade não é um inferno, é um lugar de realização pessoal. Então, esse é o conceito que eu queria mudar em termos de UTI. Então, é um lugar para os doentes graves se recuperarem. E aí, com relação à humanização, a transformação que aconteceu, quando eu comecei a frequentar a UTI, eu estava no 5º ano de medicina. E naquela época, a professora Catarina Ribeiro, que era minha professora e fazia um plantão da UTI na quinta-feira, ela me deixou, eu fiquei lá meio me oferecendo e frequentando muito a UTI, e aí ela acabou me convidando, vem fazer plantão junto comigo. Foi assim uma riqueza na minha vida, porque ela me ensinou procedimentos de terapia intensiva, catéter venoso central, passar Swan-Ganz. Então tinha coisas que eu, enquanto aluno, tive a oportunidade de já aprender e aprender a vivência também, a humanização que a Catarina tinha com seus alunos. Então aí começou a minha paixão por terapia intensiva. Eu estudei na Universidade Federal de Santa Maria e o 6º ano eu vim fazer em Porto Alegre, aqui na Fundação. A faculdade era, a gente dizia Fundação, mas ainda era Faculdade Católica de Medicina, era particular e recebia estagiários do interior. Então eu vim, era uma faculdade particular, a gente pagava um salário mínimo por mês e podia fazer o internato em pneumologia, que era a minha meta. Eu gostaria de fazer pneumologia e fiz o internato de 6 meses no Pereira Filho,
aqui sob os auspícios da Faculdade Católica de Medicina, e entrei na residência de pneumologia, terminei o curso. A minha formatura foi dia 20, dia 21 eu estava de plantão aqui no Pereira Filho. Na metade da festa de formatura eu tive que vir embora, pegar o ônibus e vir para Porto Alegre, porque às 8 horas eu tinha que pegar o plantão. Foi uma época maravilhosa, muito enriquecedora na minha vida, mas eu fiquei um tempo, uns dias ali, depois o Hospital Conceição tinha feito concurso no Conceição também. Eles me disseram, olha, a tua última oportunidade de desistir da medicina interna e abrir a vaga para outra pessoa. E eu não desisti, eu resolvi fazer medicina interna antes da pneumologia, porque também, assim, a exemplo do meu inglês que eu precisava aprender por fora, eu precisava muito de clínica, eu não sabia muito de nefrologia, não sabia, acho que quase nada de insuficiência cardíaca e aquelas outras coisas. E eu estava aprendendo muito no Pereira Filho, com essa equipe maravilhosa que sempre teve o Pereira Filho, de epidemiologia. Então, resolvi antes fazer medicina interna. No final da minha residência de medicina interna no Conceição, me convidaram para trabalhar em UTI, porque o último ano da residência eu fiquei muito tempo na UTI. Eu já estava viciado em terapia intensiva. E aí virei intensivista, porque naquela época não tinha residência em terapia intensiva. E eu virei intensivista dessa maneira. Olha aí, é uma delícia te ouvir falar, porque eu falo muito isso para os alunos. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer com paixão, né? E o Jorge é apaixonado, alucinado pelo que ele faz. E isso é uma coisa muito motivadora, né, para todo mundo que está aí em formação ou que fica procurando, assim, por que eu posso me apaixonar, né? Eu queria resgatar da tua fala, né, que tu falasse um pouco, que aprendeu sobre humanização na UTI com a professora Catarina, né? Como é que a gente pode entender que um lugar, ao mesmo tempo, tão tecnológico pode ter uma prática que a gente chama humanizada em saúde? Pois é, isso evoluiu nos últimos anos. Não era assim. A base da terapia intensiva era o conhecimento técnico. E só era valorizado o intensivista que sabia muito a técnica, muita coisa de terapia intensiva para instituir como terapêutica aquele paciente. E a humanização não era valorizada. Até pelo contrário, era muito humana, vai cuidar do paciente, vai fazer o que tem que fazer do ponto de vista técnico melhor e sem tititi. Olha aí. Era considerado assim. Precisou, assim, o hemisfério norte do mundo começar a humanização da UTI, e aí nas publicações americanas a gente foi vendo que o quanto isso é importante e que algumas pessoas, por suas características pessoais, já adotavam aquilo ali, e aí, estatisticamente ou cientificamente, através de publicações, foi provado o quanto era importante humanizar aquilo ali, que eu acho que era um horror. E, e aí as coisas evoluíram e ficaram do jeito que estão, que eu acho que está uma maravilha hoje. Tá. Ainda vai melhorar mais. Dentro desse processo que tu estavas contando da tua experiência inicial, residência, que depois continuou com a UTI, como é que foi o processo de tu teres feito um curso de humanidades, como literatura, línguas, dentro da tua adaptação para um treinamento altamente tecnológico? Eu acho que isso só facilitou. Eu acho que torna um trânsito muito melhor a gente poder conviver com esses conhecimentos de humanidades e adotar isso junto com a ciência, junto com o procedimento científico. Então, isso só favoreceu. Acho que, sem dúvida, foi muito bom. Eu gostaria de dizer também que quando a gente precisa humanizar o atendimento, a, esse processo inicia na internação do paciente. Então, tem que desmistificar essa coisa assim. Esse UTI é um lugar que pode morrer, o risco de vida é muito grande.
Então, na primeira conversa, com o paciente que está lúcido, fica muito mais fácil. Se a gente não tem o paciente, a gente tem que acolher, e mesmo tendo o paciente, a gente tem que acolher o familiar. O familiar talvez seja mais doloroso para o familiar ter uma mãe, um pai que ela vai ver que vai ser submetido à terapia intensiva. Ah, vai vir para a UTI para sofrer, sofrer, sofrer e provavelmente morrer. E UTI não é lugar de morrer. Uma UTI de boa qualidade, só morrem 25% dos pacientes. Uma UTI de qualidade, de cada 4 pacientes, 3 saem melhorados. Então, é o que se oferece, e aí essa é a primeira conversa que a gente tem com o doente ou com o familiar. Claro, não dizendo do ponto de vista técnico como eu estou falando, mas assim, de uma maneira doce e suave. Olha, tu estás aqui para receber um tratamento, a tua doença é grave, mas aqui tu não vai ter falta de ar. Então, só tu acenar isso para o doente, assim, essa falta de ar que tu está sentindo, em seguida tu vai estar medicado, não vai mais sentir falta de ar, e se precisar agora, é um oxigênio no nariz. Se precisar mais coisas, tem uma máquina que tira a falta de ar. E aí a gente apresenta para o paciente e apresenta para o familiar o respirador de última geração. Nós aqui na Santa Casa, nós temos respiradores de última geração, o respirador, que é uma máquina maravilhosa, tecnologia alemã, fabricação finlandesa. Eu acho que tudo que vem da Finlândia, na minha cabeça, é perfeito. Assim como esse respirador, que ajustando perfeitamente, o paciente fica sempre confortável. O jeito que a gente pode arrumar o respirador, eu digo assim para o paciente, quando tu pensar em respirar, a máquina já vai te oferecer o ar e o oxigênio que tu precisa, assim vai te faltar falta de ar. Então, com esse aceno, o paciente já começa a se afrouxar e ver, ó, eu não estou num lugar ruim. E assim como o familiar também. Com o familiar, a abordagem é bem diferente, porque a gente precisa primeiro escutar. Escutar assim, a expectativa, o que ele pensa daquilo tudo, ouvir aquele conjunto de coisas. Isso vem de encontro ao trabalho que a nossa colega, nossa duplamente colega, que é diretora da Santa Casa e professora aqui, a Gisele Nader, ela está desenvolvendo um processo de humanização em todo o hospital, não só nas unidades de terapia intensiva. Então, o primeiro item disso aí que nós estamos trabalhando é o ouvir. Então, porque o médico, especialmente, está sempre com pressa e não ouve muito. Então, vem consultar por uma tosse com expectoração. E aí a gente não deixa ele falar todo o processo que levou àquela situação aguda. A gente já começa, que cor é o catarro e teve febre, e são perguntas subentrantes que atrapalham até a própria anamnese. Então, esse é um modelo que a gente está seguindo de escutar o familiar e escutar o doente. Qual é a expectativa? E aí a gente consegue também desmistificar essas coisas. Então o familiar vai dizer: não, eu estou assim, ó, desesperada, porque a mãe não vai aguentar, ela vai ficar longe de mim, ela vai morrer. Não, e aí tu vai vendo o que ela pensa que vai ser feito com a mãe dela. Então a gente vai trocar ideias e ver, até pelo nível de relação, às vezes não moram junto, a relação não é tão importante de ficar acompanhando, então tem um tipo de manejo. Tem outros que são muito ligadas que a mãe não aguenta ficar 12 horas longe da filha. Então existe uma coisa que a gente chama visita estendida. Só na hora de dormir ou na hora dos procedimentos familiares sai. Senão, o familiar fica junto, acompanhando todo o processo e vendo, e a partir do momento que o familiar vê o que está sendo feito e a maneira como está sendo feito, ele vê, não é lugar de morrer, a mãe não vai morrer e a mãe vai melhorar. E sempre baseado na esperança. A gente vê. A palavra que me veio quando tu começasse a falar é palavra fundamental, esperança. E é uma esperança verdadeira. A gente é nutrido disso aí. O intensivista vive de esperança. Se não fosse esperança, a gente não tinha o que fazer. E a gente divide, então, essa esperança com o familiar, e aí as coisas se potencializam
é um sinergismo das emoções e das expectativas. Então, assim vai. Eu nunca me esqueço, lembra quando eu era tutora da medicina e daí a gente ia visitar, né, o ambiente da Santa Casa e íamos na UTI, o Jorge sempre recebia os alunos. Nunca me esqueço da tua aula para os alunos dizendo que a UTI não é um lugar de dor e não é um lugar de sofrimento, né? Então, sobre como isso conforta também, né? Eu acho, em certa medida, o paciente, na medida em que ele vai estar recebendo os cuidados, como tu falaste, de uma maneira confortável, né? Agora, ao mesmo tempo, fico pensando que a UTI é um lugar onde a gente, para se trabalhar, pode ir se transformando num lugar emocionalmente desgastante, né? Por trabalhar o tempo inteiro com uma atenção muito plena, né, aos pacientes, num ambiente de muita de cuidado intensivo mesmo, né? Da atenção do profissional, de acompanhar aquele paciente, de ver os seus parâmetros. Eu não sei muito usar essas linguagens, tu que me ensina, mas como é que a gente cuida, então, de quem está dentro da UTI trabalhando e cuidando dos pacientes, né? Como é que é essa jornada? Então, assim, ó, dentro do preâmbulo da tua pergunta, eu vou responder sobre sedação e analgesia. Então, se chega alguém na UTI, olha, isso aqui não é lugar de sofrimento. Tem alguém gemendo aí, não tem ninguém gemendo, ninguém sofrendo, não tem sofrimento aqui dentro. Por quê? Porque a gente tem recursos, né? Um dos recursos para tirar o sofrimento, ventilação mecânica. Não dá falta de ar, não tem aquele sofrimento. A parte disso, as pessoas recebem cedoanalgesia. Então, uma combinação de opiáceo mais benzodiazepínico fazem essa analgesia e a pessoa, aqueles dias que tem que ficar submetido a um tubo, a situações desagradáveis, numa mesma posição, e estão dormindo, estão sedados e sem sentir dor absolutamente. Então, quando começam a melhorar, a gente vai aliviando a sedação e aí eles ficam bem. Então, não sofrem. Isso é uma orientação básica. Ir para UTI para sofrer? Não. UTI é para melhorar. E você faz isso. Então, essa era a primeira parte da pergunta, né? O teu preâmbulo. E depois a pergunta que diz assim: como que a gente fica? A gente sofre muito, a gente tá, fica realmente muito estressado, às vezes uns com os outros, na troca de plantão. Ah, mas tu não deu diurético. Não, mas porque urinou tanto. Então, essas controvérsias, com o tempo e assim, e a harmonia que a gente consegue, eu acho que a coordenação do TI tem a função de harmonizar também o ambiente, porque é assim que a gente consegue resolver as coisas assim. Então, a relação amistosa entre os colegas determinam não só o respeito pelas atitudes e a humildade de trocar ideias. Mas tu não acha que ele poderia usar um diurético para diminuir a congestão? Não, não, porque já urinou tanto. Então, essa troca de ideias, essa interação, divide também a angústia, porque a gente tem muitas dúvidas. Como é que a gente diz em francês? Na medicina, como l'amour, non jamais non toujours. Então, ninguém está totalmente certo daquilo ali, assim como na escolha do antibiótico. Há controvérsia. E quando a gente divide e chega a um consenso, então divide o peso daquela responsabilidade. Às vezes entre 2 e 3 faz uma discussão em conjunto. Então, a harmonia da equipe é responsável por minorar essa situação de estresse e de ansiedade que a gente tem. E a gente consegue ser feliz vivendo 40 anos no UTI e continuar sendo feliz. Isso eu posso garantir. E Muito com bom. isso, me parece que é a humanização da relação do médico com o seu paciente. Do lado Da humanização relação também, entre né? os profissionais, né? Perfeito. Não só os médicos, mas os outros técnicos, enfermeiros, enfim. E isso certamente auxilia na percepção de humanização com a família,
não é? Essa triangulação certamente traz muitos graus de Sem dúvida. ganhos positivos para todos os lados, Bem né? observado, sem dúvida. Jorge, a gente gostaria que tu relatasse assim um caso marcante que tu tivesse nesses 40 anos, assim, aquele que, eu não consigo, esse sempre me acompanha, ou vários, né, não sei. Tem coisas assim, ó, que acontecem nas UTIs que eu tenho que dividir. Como, por exemplo, no tempo do Covid, vocês não podem imaginar o que a gente passou no tempo do Covid. Era assim, eu perdi 11 quilos no tempo do Covid e não tive Covid. Mas foi assim, não sei, preocupação, coisas assim. A gente chegava aqui no hospital e tinha 20 leitos e o diretor dizia, para amanhã 30 leitos, tá chegando a gente. Foi indo e cada dia mais leitos e mais leitos. O hospital ficou com 80 leitos de UTI e a gente não tinha capacidade e não tinha intensivista para trabalhar, não tinha pessoas que soubessem manejar respirador. E aí, assim, experiências maravilhosas a gente teve de colegas, assim, colegas aqui da universidade, colega médico de lá, a universidade, você sabe o quanto trabalhou, até produção de álcool, tudo, todo mundo colaborou. Essa reação da humanidade com relação às dificuldades no sentido de ajudar, isso não tem que pagar, isso é maravilhoso, é superior, transcende a nossa materialidade, né? Então, aqui eu tive experiências tipo assim, ó, até posso citar o nome. A primeira que me ligou foi a Carolina Leães. Carolina Leães é uma endocrinologista maravilhosa, ela é professora de endócrino, e me ligou e disse, Jorge, se tu me ensinar a fazer ventilação mecânica, eu vou ajudar. Então as pessoas estavam dispostas a botar uma máscara, se proteger como podiam e ir à luta. Então assim, para conseguir alimentar 80 leitos de UTI, eu precisei levar, já tinha um centro de simulação realística ali, então eu treinei ventilação mecânica para 70 pessoas ali. Foi uma intensiva, porque entrou residente, entrou estudantes, entrou os colegas, e aí assim, ó, que era o mais importante, o resto da clínica a gente ainda tem tempo de, de trocar ideias e resolver com o que vai prescrever para o doente. Mas a ventilação ali é na hora bota o tubo. Então, intubação e ventilação mecânica em Covid, com o treinamento dessas 70 pessoas, não faltou gente, não faltou. E assim, o saldo melhor da pandemia foi assim, ó, não faltou medicina intensiva na Santa Casa para ninguém. Todos que precisaram foram. Deu-se um jeito e. Ou seja, juntou a tecnologia que foi comprada e adquirida e Isso. montada com o treinamento que tu pudesse oferecer para os colegas fazerem Não só os eu, né? Eu atendimentos. falei só da ventilação mecânica, que é o mínimo, mas assim, todos. E, assim, e o melhor de tudo, assim, a atitude. Quero ajudar. E se expunham. No primeiro dia, primeira paciente que internou com Covid era uma grávida de gemelar. E aí o Bruno estava de plantão e a proteção, a máscara, não tem máscara, não sei o quê. E ela tinha parado, não interessa a máscara, me dá. E foi ali, pegou Covid, claro, na hora. Mas assim, ó, ele salvou 3, né? Ficou viva a mãe e as 2 crianças. E ele se expôs. Então, essa atitude aí é maravilhosa, né? Isso aí alimenta o espírito e nos eleva, enfim. Também uma outra do Covid também não é minha, mas eu quero dividir, até para mostrar a atitude do médico, que a gente entre falar a verdade e o mentir. Isso aí é uma coisa muito perigosa. O médico sempre tem que falar a verdade. A gente não pode esconder nada. Tá com câncer, tu tem que ser de uma maneira muito doce e falar do tratamento que é possível, que ninguém fica sem tratamento, que se resolve as coisas Tendo assim. esperança sempre. Sempre a esperança. Isso. Então tu tem que dar esperança, mas falar a verdade. E eu estou querendo falar de uma mentira elogiável. A Diana estava de plantão, acho que nos primeiros dias do Covid,
e chegou uma moça lá de 42 anos, com Covid, morrendo de falta de ar, e estava mal, e a Diana foi explicar para ela, olha, não só colocar um tubinho nada, a gente começa a mentira por aí, não é um tubinho, é um tubo bem generoso, um aparelhinho, parece que é uma coisa bem delicada, um tubo traqueal, que não é. E aí, na sua garganta, tu não vai sentir nada, tu vai dormir antes, a gente vai te dar um remedinho, tu vai dormir, a gente vai colocar isso para te poder respirar, a gente vai te botar nessa máquina aqui e vai tirar a tua falta de ar. Antes disso, eu quero que tu me prometa que tu não vai me deixar morrer. Eu não quero morrer, doutor. E apertava as mãos da Diana e dizia, doutora, não me deixa morrer, me promete. E a Diana, eu te prometo, tu não vai morrer, eu não vou deixar tu morrer. É, ela mentia porque ela não tinha certeza e os 2 pulmões estavam tudo infiltrados. Ela não podia ter prometido isso aí. Mentiu. Mas como tu não vai mentir para uma pessoa que pode morrer e talvez a última coisa da vida fosse assim, a esperança, alguém me garantir que eu não vou morrer. Então, só tu pode elogiar uma mentirinha assim, né? Elogiar uma mentirinha assim. E ela ficou bem, e depois ela voltou, semanas depois que ela ganhou alta, ela voltou lá para dar um abraço na Diana e disse, doutora, eu vim aqui lhe abraçar porque a senhora me prometeu que eu não ia morrer e não morri. Olha Então, isso. eu acho que dessas coisas pitorescas, essas aí são coisas bem interessantes. E nesse teu relato a gente entra numa outra temática que a gente sempre trabalha aqui, que é a questão daquilo que não é tangível na relação entre saúde e doença e a melhora do paciente, né? Porque é a questão que eu sei que tu também estudas e fazes parte dos grupos de pesquisa e tudo mais, sobre a questão da presença da fé. Não é a presença da religião, é a presença da fé, né? Que aqui antes a gente está falando de esperança. Eu acho que é a questão da espiritualidade na relação com a vida, né? E isso é uma coisa que a gente vê muito, né, no ambiente da UTI. Meu Acho que é Deus, quase só o que a gente isso vê. aí, isso é o que nos alimenta. E é a nossa tábua de salvação. Nossa tábua de salvação. Se tu tá introduzindo no catéter e o catéter não vai, e aí tu apela, né? Tu apela. Meu Deus, olha aqui, ó. Entenda que a minha intenção é boa, eu tô querendo o melhor, mas dá uma força aí. E quando tu. Isso funciona como uma oração. E funciona, quando tu vê o catéter vai. E aí tu não entende como foi, eu não fiz manobra diferente nenhuma. Então, são coisas transcendentes que não têm explicação. Mas eu, cara, depois de 40 e poucos anos de medicina, tem coisas que a gente pode garantir e não provar, não é, Helena? Exato. Isso aí, sem dúvida. E aqui no nosso ambiente, a gente tinha aquele grupo que agora está meio desativado, o grupo de estudos da espiritualidade. Sabe? A gente abordava esses assuntos de uma maneira até bem acadêmica, com boas literaturas, você estudou por aí. E tinha a Márcia, por isso que agora eu perguntei se a Márcia, agora não sendo mais pró-reitora, de repente ela vai reativar, ela liderava esse grupo, e tinha a Eliane, maravilhosa, enfermeira maravilhosa, um ser humano muito especial, que também participava daquilo ali. Então era um grupo muito bom que a gente também estudava isso aí e comprovava, vivenciava esses milagres. Isso é milagre. Que coisa boa te ouvir. A gente sempre termina a nossa conversa, né? Fazendo uma retomada que a gente chama de top 5 da nossa conversa. Se a gente tivesse que elencar 5 coisas importantes do que a gente conversou aqui sobre a UTI, um ambiente tecnológico, a humanização, a esperança, quais seriam assim os cinco pensamentos que a gente deveria extrair da nossa conversa para aquele nosso ouvinte que está ali estudando, que é um estudante de medicina, que está fazendo uma residência, alguém que quer entrar e que quer se motivar para, por exemplo, se dedicar a ir para esse universo da terapia intensiva. Quais seriam nossos 5 pensamentos? Abordagem com relação à humanização, com relação a aspectos científicos, estudos, isso aí faz parte da disciplina, né? A gente está falando aqui de humanização,
Então, dentro da humanização, quem quer viver essa realidade, que é o que torna as coisas mais leves em terapia intensiva e suportáveis para o doente e para a família, o primeiro item é ouvir. Primeira coisa, ouvir expectativas e mudar ou confirmar aquelas expectativas, manejando com muita doçura. Eu diria que o segundo item é doçura. Passar assim, ó, dizer assim, a tua mãe vai morrer. Aí quando a gente fala, a nossa disciplina do quarto ano se chama medicina intensiva e terminalidade. Então, terminalidade é um outro item. Era para fazer o resumo, mas eu estou puxando Não, agora o mas assunto da terminalidade. A vida tem finitude, todos têm que entender isso, e às vezes é muito doloroso, é muito difícil no mente querida, a pessoa amada, perder a pessoa amada. Então, assim, falar de terminalidade, tu tem que falar com muita doçura e entender, fazer a pessoa entender o que que é. Prolongar a vida é o nosso dever sempre. Agora, prorrogar sofrimento, prolongar a vida é uma coisa, prorrogar sofrimento é outra. Quando assim, até tem a literatura referenda, que Renato Terres é a melhor referência de prognóstico que a gente tem na AMIB, aqui na nossa Associação Brasileira. 5 falências. Tá com falência digestiva, falência hemodinâmica, tá chocado, falência respiratória, renal, porque está dependendo da diálise. Então, quando a gente tem 5 falências por mais de uma semana, é certo que 100% dos pacientes morrem. Então, aí, tu já está autorizado ou antevendo o momento de falar com a família e explicar essa terminalidade. Isso é o mais difícil, porque assim, ó, tu tem certeza que vai morrer e tu tem que dar essa certeza e tu tem que dizer com muita doçura e com muita empatia. Né? Empatia é tu te coloca no lugar e vê como é que tu queria suportar aquela notícia. E aí tu conversa sobre isso e aí as coisas acontecem e de uma maneira mais suave. E aí tu promete também, não existe mais, não existe a palavra, não tem mais o que fazer. Eu acho que antigamente, antes da gente estudar espiritualidade e, e, e esses aspectos, as pessoas diziam, olha, o câncer está numa situação tão grande que não tem mais o que fazer. Isso não existe, não tem o que fazer. Sempre tem o que fazer. Carinho, amor, afeto, higiene, conforto, bem-estar. Então, analgesia, imagina, analgesia. Então, até o fim da vida tem o que fazer. Então, acenando com esses aspectos, morrer com dignidade, com conforto, merece, todo ser humano merece isso tudo, né? Então, isso aí ajuda. Então, era para citar assim, ouvir, Terminalidade, esperança, doçura, não falar. Tu tem que falar de uma maneira suave. Tu não pode falar, vai morrer. Isso aí é uma estupidez. Não existe mais. Faltou uma. O que a gente diria de tudo o que eu falei aqui, que é tão importante? Eu acho que uma, talvez, não sei em que ordem a gente colocaria, a capacidade, a excelência técnica, que isso a gente não pode esquecer também. Não podemos pensar só em humanidades. Tem um médico francês, André Bourguignon, e o nome dele até Devignon, sobrenome Devignon. O André Bourguignon escreveu assim, Métodos da Medicina e a Antimedicina, que ele aborda esses assuntos também com relação a isso e fala muito bem de terminalidade. E a maneira eu acho que é isso, é o jeito de falar com as pessoas, a gente traz. Porque isso gera confiança também, né? Gera confiança. Tu vê assim, eu estou bem intencionado, eu quero tratar tua mãe, ela não tem cura, mas eu quero tratar ela direitinho. Então tu vai confiar no meu trabalho, a gente vai poder trabalhar junto de uma maneira mais fácil. Eu acho que é isso. Pena que não tem clone de Jorge por todas as UTIs do mundo, né? Eu sempre fico pensando isso. Não, e com o que é mais admirável e mais impressionante é com essas modificações
não só de aumento de tecnologia, aumento da qualidade técnica, mas também o escutar, o entender o paciente, o falar para o paciente que é capaz de entender e se acalmar, o quanto isso, de alguma maneira, também está atrelado com as chances maiores que os pacientes têm de superarem as grandes dificuldades e viverem mais vários anos com saúde, não é? O que, de alguma maneira, é exatamente isso que a gente quer, que a gente estava falando antes. É isso. Longevidade, com saúde, sem dor, com capacidade de ter interações sociais importantes. E com vida e alegria, né? Isso. Isso é o mais importante. Bem, a gente poderia ficar horas e horas, né, conversando, mas eu gostaria de agradecer imensamente, Jorge, mais uma vez a tua disponibilidade de vir aqui conversar conosco, de contar a tua história, né, para gente e de nos mostrar que a UTI sim pode ser, deve ser, né, e é um lugar em que as pessoas são plenamente atendidas e que é um lugar de esperança, né? Sobretudo, acho que essa é a palavra que fica hoje da nossa conversa. Bem, eu gostaria de convidar todos, né, que curtissem, compartilhassem esse nosso episódio e os outros também, e que nos sigam, né, nas outras plataformas que nós estamos disponíveis, como o Deezer, a Amazon Music, a Apple Podcasts e o YouTube, além do Spotify. Também nós estamos no Instagram, integrados ao programa de contação de histórias, por isso pode nos seguir lá em @contacal_ufspa. Bem, Helena, eu acho que essa é a nossa grande conversa do dia. Esse quarto episódio não poderia ter sido mais prazeroso, né, de receber o Jorge. Então, nós agradecemos muito esse momento de conversa, esse aprendizado, essa capacidade de mostrar a humanização nas palavras que nos são transmitidas. Agradecer a nossa equipe que preparou, está produzindo as discussões que a gente está tendo com os nossos convidados. E eu quero fazer um convite. Se a humanização em saúde te interessa, nós te esperamos no próximo episódio. Isso aí, muito obrigada.